Vamos estar vendo então, nesta manhã, Tiago capítulo 1. Semana passada nós falamos do 9, versículo 9, e hoje veremos o 10 e o 11. Mas esse versículo aqui, esses versículos, eles têm uma divisão. Nós estamos aí falando, né, sobre o caminho para amadurecer diante das provações. Nós temos aí várias provações na nossa vida. E esses versículos de 9 a 11, eles falam das circunstâncias terrenas. Nós estamos baseados em circunstâncias terrenas que nós iremos sofrer. E muitas vezes nós baseamos o nosso sofrimento apenas nas circunstâncias terrenas, isto é, apenas no que nós vemos. Mas Tiago ele quer chamar a atenção aqui que é o seguinte: essas circunstâncias terrenas, elas são transitórias, elas são passageiras. E aqui ele fala exatamente de dois tipos de pessoas, ou de duas classes sociais. Ele fala daquele que é pobre e daquele que é rico. Basicamente a sociedade é dividida assim. Basicamente a sociedade ela é dividida assim, entre o ter e o não ter, o pobre e o rico. É assim que a sociedade, a grosso modo, ela é dividida. Teremos outras divisões, teremos outras divisões de uma pessoa que tem uma determinada religião, outra que não é religiosa, né? Uma pessoa que talvez tenha saúde, outra que não tenha saúde. Uma pessoa que tem a cultura, outra pessoa que não tem a cultura. Mas acredito que a maior diferença que nós vemos na sociedade, tanto no tempo de Tiago, como nos dias atuais, é a questão de ser pobre e ser rico. E aí Tiago faz essa aplicação entre ser pobre e ser rico, e ele vai resumir, né, todo o seu livro dizendo o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Você tem que viver com as circunstâncias terrenas. E elas são transitórias. E aí ele dá um conselho. Ele vai dar um conselho para o pobre, que nós vimos semana passada, eu vou repetir hoje. E ele vai dar um conselho para o rico. Então ele vai dizer para o pobre: pobre, deixa de ser pobre coitadinho. Porque tem gente que fica assim: ó vida, ó azar, né? Esse era um desenho da minha infância, da hiena, né? E do leão, lá de Hanna-Barbera, né? E lá, né, a hiena, que era para ser um animal alegre, ficava o tempo todo: ó vida, ó azar. Tem gente que é o tempo todo assim: ah, porque eu sou assim porque eu sou pobre. Ah, eu sou assim porque eu não tive oportunidade na vida. Inclusive, algumas pessoas estão na igreja o tempo todo assim: ah, eu sou assim porque se eu tivesse tido uma oportunidade na vida, se eu tivesse... E ele continua na mesma... E aí Tiago, né, ele vai dizer o seguinte: olha, né, para a gente ser bíblico, Tiago diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, isto é, você que é pobre, glorie-se na sua dignidade em Deus, né? A gente poderia acrescentar essa assim: então você glorie-se em Deus. Isto é, ao invés de você ficar olhando para a sua pobreza, lembre que você é rico em Deus. Porque é o seguinte: lá no céu você vai ser rico. E aqui na terra você não pode olhar apenas para as suas circunstâncias. Porque se você olha só para as suas circunstâncias, isso atrapalha a sua comunhão com Deus, atrapalha a sua bênção com Deus. Então Tiago está dizendo: pare de olhar para a sua condição terrena, pare de olhar que você é pobre, pois você foi feito rico em Deus, que foi rico e se fez pobre por mim e por você. Então pare de olhar para a sua circunstância terrena, porque tem muitas pessoas que ficam olhando apenas para as suas circunstâncias terrenas, ao invés de olhar para Deus. Então a gente vai ver esse contraste entre o pobre que fica olhando só para a sua pobreza e o rico que fica olhando só para a sua riqueza. E aí Tiago fala: mas você é rico, também não olha para a tua riqueza não. Está pensando que a sua riqueza é alguma coisa, né? Porque o pobre quer usar uma desculpa diante da sociedade, diante de Deus: eu sou assim porque eu sou pobre. Tiago fala: não olhe para a sua pobreza, olhe para Deus. O rico se acha melhor do que o pobre, se acha melhor do que o outro. Tiago: não olhe para a sua riqueza,
olhe para Deus. O que Tiago quer dizer nesses versículos aqui, de 9 a 11, é: não olhe para as circunstâncias terrenas, que são transitórias e passageiras. Não dê valor às coisas materiais. Então, não queira se colocar como pobre coitadinho, porque você é pobre, né? Não se coloque na posição de inferior, porque tem muitas pessoas que se colocam na posição de inferioridade. Ah, porque eu sou pobre, porque a minha cor é essa, porque eu sou uma pessoa sem cultura. Em Cristo Jesus todos nós somos iguais. Então pare de se colocar como um ser humano de segunda categoria. Isso podia existir no Império Romano, em que o escravo, a mulher, né, aquele que não era cidadão romano, era um cidadão de segunda categoria. Mas no Evangelho de Cristo Jesus todos nós somos iguais. Então pare de se colocar de forma inferior. É isso que Tiago está dizendo para a igreja. Isso que ele diz para nós. Então pare-se de colocar, porque em pleno século XXI, algumas pessoas ainda se colocam, inclusive pessoas que são crentes no Senhor Jesus Cristo, se colocam numa posição inferior, porque elas têm alguma dificuldade e elas se colocam numa posição inferior. Mas em Cristo Jesus todos nós somos iguais. Então pare de ter o complexo de inferioridade. Pare com isso. Isso em Cristo Jesus não existe mais. Você foi liberto no nome de Jesus. É isso que Tiago está dizendo. Agora, ele diz, você que é rico também não acha que você é o rei da cocada preta, não, porque nós somos todos iguais. Você que é rico, pare com esse complexo de superioridade, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Então, Tiago está falando assim, nós aqui na igreja somos todos iguais. Ninguém tem que ter complexo de inferioridade e ninguém tem que ter complexo de superioridade. Por quê? O nosso referencial não são as circunstâncias aqui na terra. O nosso referencial é o céu. Lá é o nosso referencial. E aí ele vai dizer, exatamente no versículo 10, diz assim: e você que é rico, né? Em algumas versões ele usa, na sua insignificância, isso é, você que é rico, tem a sua riqueza como algo insignificante. Isto é, não significa nada para Deus, pode significar para você. Para Deus e na casa do Senhor não significa nada. Você que é rico em seu abatimento, isto é, se humilhe diante de Deus, porque o teu dinheiro aqui não vale nada. O teu dinheiro aqui não vale nada. Porque ele passará como a flor da erva. Você e o teu dinheiro vão passar como um mato. Uma erva daninha que nasce agora e alguém arranca e seca. Não vai servir para nada, né? E aí ele vai terminar no versículo 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Então, ele trabalha aqui, nesse texto, o contraste entre o pobre, que vai ser exaltado diante de Deus, e o rico, que vai ser abatido diante de Deus. Ele está, exatamente agora, nos versículos de 10 a 11, ele está advertindo contra a idolatria da riqueza, porque muitas pessoas são idólatras com o seu dinheiro. Eram no tempo de Tiago e são nos dias atuais. Muitas pessoas são idólatras dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nunca se criou uma geração tão idólatra como nesses dias, que é a geração chamada geração da prosperidade. São idólatras porque adoram o dinheiro e não o Deus do dinheiro. São idólatras. Estão indo para a casa do Senhor apenas por causa do dinheiro. Apenas por causa do dinheiro. O seu Deus é aquilo que diz lá, Jesus disse, Mamon, o Deus das riquezas. Esse é o seu Deus. Muita gente está na igreja adorando ao Deus errado. Adorando ao dinheiro. E naqueles dias estava acontecendo isso. E aí algumas pessoas já estavam valorizando os ricos da igreja. Porque eles tinham dinheiro. E a mesma coisa, infelizmente, acontece dentro da casa do Senhor nos dias atuais. Algumas pessoas são vistas na igreja por quanto elas entregam de dízimo. Quantos zeros tem lá
no seu dízimo, isso é idolatria, isso é paganismo, isso não é bíblico. Não somos medidos por Deus, por quanto entregamos. Até porque Deus não quer o seu dinheiro, deixa bem claro. Ele não quer, ele não precisa. Deixa bem claro que quem precisa é a igreja, somos nós. Ele deseja que você dê com amor, com alegria, seja fiel, porque a obra dele é sustentada através de nós, apesar de nós. Mas não idolatre isso. Não idolatre o seu dinheiro, não idolatre a pessoa que tem mais dinheiro. Não faça isso. Porque vai ser todo mundo humilhado, vai ser todo mundo abatido. Então não faça isso. Não venha para a casa do Senhor por causa disso. Não. Todos nós somos iguais. Então ele está apelando para uma mudança de o quê? Perspectiva centrada em Deus. Não estamos aqui porque somos pobres ou somos ricos. Estamos aqui porque somos todos iguais diante de Deus. Não temos privilégios. Então eu sou pobre, então eu tenho privilégio da casa do Senhor. Não. Eu sou rico, então eu tenho privilégio, muito menos. Pelo contrário, todos nós somos iguais. Não podemos cair nos extremos. Os extremos de uma igreja que prega, uma teologia da prosperidade que valoriza a riqueza, numa igreja que prega teologia da libertação, que temos que sustentar os pobres. Não, a igreja é igual. Não existe teologia da prosperidade biblicamente falando, não existe teologia da libertação biblicamente falando, existe o povo de Deus. Todos somos iguais. Isso é a palavra de Deus que é para todos. Não olhamos pela ótica do rico e do pobre, olhamos pela ótica do Senhor Jesus Cristo, que todos são iguais diante de Deus e que todos nós temos que amadurecer diante das provações que passamos. Mas a igreja hoje tem se dividido nessas teologias que são pensamentos puramente humanos e muitas vezes são mais demoníacos do que outra coisa qualquer. Então temos que ter esse pensamento de não cairmos nesse desvio doutrinário, nesse desvio aí pecaminoso. Temos que pensar nisso. Por isso Paulo, ele adverte lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, ele fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aí temos que trabalhar o quê? Temos que trabalhar da seguinte maneira: não devemos idolatrar o dinheiro, mas também não temos que excomungar o dinheiro também. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é amar o dinheiro acima de Deus. Se Deus deixou algumas pessoas com posses, com bens, é porque ele tem um propósito. É isso que Paulo está ensinando aqui, passando a Timóteo. Isso complementa o texto de Tiago. Ter dinheiro não é pecado amar o dinheiro acima de Deus e das pessoas. Então ele diz: não seja orgulhoso e não ponha a sua confiança na incerteza do dinheiro. Muitas pessoas põem o quê? São orgulhosos porque têm dinheiro, inclusive dentro da casa do Senhor, e põem a sua certeza no dinheiro que eles têm, ao invés de colocar a certeza no Senhor do dinheiro. Colocam a sua certeza o quê? No lugar errado. E aí ele diz que Deus nos dá esse dinheiro para quê? Para que dela possamos gozar, isto é, para que tenhamos também um conforto aqui na terra. Então, não estou dizendo, nem Paulo, nem Tiago, que usar o seu dinheiro para se alimentar bem, para se vestir bem, para ter um lazer é pecado. Não é isso. Não precisa ter peso na consciência. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que o seu dinheiro, se Deus lhe deu dinheiro, é para fazer o bem ao próximo. Se Deus lhe deu dinheiro, é para abençoar vidas. Use o seu dinheiro para que você seja rico em boas obras. Lembrando que as boas obras não salvam, mas aquele que foi salvo faz boas obras.
É isso que Paulo e Tiago estão dizendo. Dizendo, repartam de boa mente, isto é, de boa vontade, ajude os necessitados, lembrando que o dinheiro que você tem não é seu. O dinheiro que você tem é de Deus. E se Deus deu a oportunidade que você enriqueça, se Deus deu a oportunidade que você prospere, então administre bem os seus bens. Porque aquele que muito for dado, muito será cobrado. Então, cuidado. Cuidado como você usa o seu dinheiro aqui na terra. Porque isso também você irá prestar contas a Deus quando chegar no céu. Então, cuidado. Não use o seu dinheiro apenas para gastar com seus deleites, com a sua concupiscência da carne, com os seus desejos. A palavra de Deus adverte quanto a isso. Mas use o seu dinheiro com a seguinte pergunta: com o meu dinheiro, o que Deus faria com ele? Com o meu dinheiro, o que Jesus faria com ele? Faça essa pergunta e responda de coração. Como Deus administraria todo esse dinheiro que eu tenho hoje? Como Deus administraria os meus dons, os meus talentos, a minha habilidade? Como Deus administraria isso? Porque Deus não chamou todo mundo para ser pastor, não. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, não. Mas Ele permitiu que algumas pessoas sejam médicas, para que abençoe o próximo através da sua profissão, a medicina. Ele chamou outros para serem advogados, para que usem a sua profissão para abençoar outros. Então, como Jesus faria se ele fosse um médico aqui na terra? Se ele fosse um advogado aqui na terra? Se ele estivesse hoje na posição, no emprego que você está, como ele agiria? Como ele usaria a posição que você tem hoje para viver conforme os padrões de Deus? É isso que nós temos que medir, o nosso procedimento. Para quê? Para amadurecer diante das provações aqui na terra. Porque o rico e o pobre terão provações. O religioso e o não religioso terão provações. A pessoa culta e a pessoa não culta também terão provações. Todos terão provações. Mas temos que lembrar que todos nós iremos passar, conforme ele diz no versículo de número 11, né? Vão passar, vão perecer, né? Porque o sol se levanta com o seu ardente calor. Assim como o sol, melhor dizendo, puxa aquela flor, aquela erva que nasce no campo, as provações também, muitas vezes vão nos murchar, vão nos atrapalhar na nossa caminhada. Então nós temos que pensar nisso. Como estamos caminhando diante de Deus, como estamos vivendo diante de Deus. Esta pequena passagem, versículos de 9 a 11, ela é um grande lembrete para todos nós. Não importa que situação você esteja hoje aqui. O pobre, que muitas vezes tem um complexo de inferioridade, mas ele diz, não tenha complexo de inferioridade. Se exalte, se glorie, ou, se você preferir uma palavra talvez mais comum para você, se orgulhe no Senhor. Se você tem alguma coisa para se orgulhar, não importa se você seja pobre ou rico, mas se você tem alguma coisa para se orgulhar, é no Senhor teu Deus. Se você tem alguma coisa para contar vantagem, é no Senhor teu Deus. Porque um dia você foi alcançado pela misericórdia do Senhor teu Deus. Tem alguma coisa para contar vantagem? Conte. Eu sou salvo e remido no sangue de Cristo Jesus. Eu sou salvo e remido no sacrifício do meu Senhor na cruz do Calvário. Eu não merecia,
Mas eu fui escolhido por Ele, eu fui salvo por Ele, apesar de não ser merecedor, eu recebi a graça, que a favor é merecida. Então se orgulhe disso, conte para todo mundo. É a única coisa que você pode se orgulhar, é isso. Fale isso, conte isso para todas as pessoas. Tenha a alegria de dizer, eu sou salvo do sangue de Cristo Jesus, não importa as circunstâncias, porque nada me afastará do amor de Cristo Jesus, não importa o que eu estou vivendo. Creia nisso, se orgulhe disso, não do seu complexo de inferioridade, porque você é pobre, que você passa por dificuldades, não. Isso é algo momentâneo, isso é algo passageiro. Mas também, e por algum motivo, você teve a oportunidade financeira de prosperar. Então, tem isso como lembrete também, que o teu valor espiritual não é baseado nos bens materiais. Então, se você tem os seus bens materiais, então se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus para que o teu dinheiro não suba a tua cabeça. Se humilhe diante de Deus para que o teu dinheiro não seja o teu Deus. Se humilhe diante de Deus para que o teu dinheiro não seja o teu senhor, o teu patrão. Porque a Bíblia fala que muitos por causa do dinheiro têm abandonado a fé. Isso nos tempos já de Tiago. E da mesma maneira nos dias atuais. Sabe, quando a gente olha para a igreja, eu acredito que esse talvez seja um dos maiores males da igreja moderna. Tenha sido a prosperidade. A prosperidade talvez tenha sido o maior mal da igreja moderna. Provavelmente muitos vão se identificar comigo, pois fui aí nascido e criado na igreja. Então, eu lembro daqueles tempos em que os irmãos, a grande maioria, iam a pé para a igreja, de ônibus. Andavam muitas vezes um tempo enorme para chegar até na igreja. Lembro que não tínhamos carro, casa de campo, casa de praia. Não tínhamos dinheiro para fazermos pacotes de viagem. Mas todos os domingos íamos felizes para a casa do Senhor. Fizesse sol, fizesse chuva, tivesse feriado no meio da semana, estávamos lá. Fazíamos quantas vezes o almoço de domingo na igreja e todos ficavam ali, tomávamos café da manhã na igreja, tínhamos comunhão com os irmãos, tínhamos nossos acampamentos de igreja e todo mundo dormia, às vezes no chão, não tinha luxo, muitas vezes em escola, água gelada e todos eram felizes. Todos tínhamos uma comunhão, poderíamos ser poucos e pobres, mas éramos felizes porque tínhamos o Senhor como nosso Deus. Mas os tempos passaram, não é, pastor? A igreja melhorou. Sim, melhorou. Mas aí eu lembro da frase de Agostinho, conversando certa vez com um dos papas, em que o papa, todo arrogante e orgulhoso, dizia para Agostinho: olha, Agostinho, como agora a igreja é rica, não precisamos dizer mais, como Pedro e João, que não temos prata nem ouro. E aí Agostinho respondeu: é verdade, vossa santidade, mas em compensação também não podemos dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. Perdemos o principal, que é a graça e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então temos que refletir o que estamos fazendo com o nosso Deus, que evangelho estamos vivendo, estamos trocando o nosso Deus e o céu e a eternidade por prazeres mundanos e passageiros. Isso provavelmente é a explicação de tanta frieza espiritual na igreja dos dias atuais. Perdemos a perspectiva do céu, que o céu é real. Perdemos a perspectiva que no céu não vamos ter essas circunstâncias de provações. No céu não vamos precisar amadurecer. Então devíamos estar clamando: Maranata, ora, vem Jesus. Isso é, vem logo Jesus. Mas estão dizendo: Senhor, não tenha pressa não, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Essa tem sido a nossa oração.
Senhor, não tenha pressa não, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Esquecendo que no céu tudo será muito melhor do que nós temos aqui na terra. Curva a sua cabeça agora nesse momento, feche os seus olhos e reflita nisso, nessas circunstâncias terrenas que você está vivendo, nesse caminho para amadurecer diante das provações que você está vivendo, das lutas, porque todos nós passamos por lutas, não importa se você seja rico ou pobre. Todos nós estamos passando por lutas e provações tremendas nos dias atuais. Mas todos nós precisamos aprender a viver com essas lutas terrenas. Não podemos olhar para as circunstâncias. Então, você que está passando por uma pobreza, não olhe para a sua pobreza agora nesse momento. Você que tem dinheiro, não olhe para o seu dinheiro nesse momento. Você que tem uma dificuldade, seja um problema de saúde, seja um problema de relacionamento com alguém, não importa qual seja o problema, luta, não olhe para ele. Mas não olhe para a circunstância. Lembre-se, a circunstância é passageira. Mas olhe para o céu. Olhe para Cristo Jesus. Porque a vida é eterna. O céu é eterno. Não olhe para as coisas terrenas que vão passar. Não olhe para os problemas que vão passar. Mas olhe para Cristo Jesus. Se por algum motivo você tem perdido a fé, está com desânimo, precisa se reconciliar com Ele, então volte para Ele, olhe para Ele, busque a Ele. Procure Ele nesta manhã. Olhe para Ele. Quando o problema vier, não olhe para o problema, mas clame, peça força no nome de Jesus. Oremos. Pai, tantas lutas, tantos problemas, tantos contrastes entre a pobreza que vemos no mundo e a riqueza, e tantas outras diferenças, Senhor, tantos outros problemas, e muitas vezes olhamos apenas para estes, Senhor. Perdoa a tua igreja que se perdeu, ó Pai, se afastou de Ti durante os séculos, Senhor. Traga-nos de volta, Pai, que o Teu Espírito Santo fale realmente aos corações nesta manhã. Nós podemos falar apenas aos ouvidos, mas Espírito Santo, fale aos nossos corações, oriente a Tua igreja, desperta muitos que estão em casa, muitas vezes sem ânimo, perderam a vontade de estar na comunhão dos santos. Desperta a todos esses. Desperta aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Cristo Jesus, que tenham esse encontro no nome de Cristo Jesus, Pai. Abençoa-nos na continuidade dos trabalhos nesse dia, Senhor, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.